Estamos de volta com a de casa e mais cedo a gente desafiou você aí de casa a descobrir os 7 erros desse quarto aqui. Erros que pioram a saúde de pessoas que têm alergia respiratória. E agora chegou a hora de dar as respostas do nosso desafio. Você vai saber que erros são esses. E quem vai ajudar a gente a detectar isso tudo é a doutora Ekaterine Guduris, correto? Exato. Tá ótimo. Super bem-vinda. A Ekaterine é uma médica especializada em alergia. Bem-vinda. E eu queria logo que você falasse, quando a gente fala em alergia, fala, é só algumas pessoas. Não, isso é um problema maior, né, Ekaterine? Muito maior. A gente tem uma estimativa, aqui no Brasil só não, no mundo inteiro, mais ou menos 30% das pessoas têm rinite alérgica, que é aquela alergia de nariz. Nossa. Mais ou menos uns 15% tem asma, que é a bronquite, aquele quadro de falta de ar, Sim. de dificuldade respiratória. E mais ou menos uns 10% tem uma alergia de pele, que a gente chama de dermatite ou eczema atópico. Então é um bocado de gente no mundo inteiro. Tudo isso relacionado, então, com essas dificuldades respiratórias aí. Exatamente. Por isso mesmo, então, por essa sua conta, alguém sempre tem alguém na família com esse problema, ou conhece alguém. Com por certeza. isso, né, a gente quer chamar a sua atenção para esses erros todos e, claro, corrigir. A Ekaterine vai ajudar a gente nisso. Qual é a primeira, olhando esse quarto aqui, primeira coisa assim, que você detectaria? A primeira coisa, o primeiro erro, eu acho que a gente tem que focar na cama. E aí, eu acho que vale uma explicação de por que a gente tem que focar em problemas, que nesse caso aqui é mais de um, em relação à cama, tá? O que está errado nessa cama? Pois é, está errado e é importante até a gente entender o que está errado na cama primeiro, né? Uhum. Porque o que causa alergia são os ácaros. Sim. Então, são como se fossem micro-aranhas que a gente não enxerga a olho nu e que se alimentam da pele da gente. E que a gente Esse que é o alimento. também, ou não? A gente respira não ele inteiro, mas as fezes dele. Mas a questão é que ele é um ser vivo e ele come a pele da gente, então todo lugar em que a gente fica mais, e aí basta a gente lembrar quantas horas a gente dorme e fica rolando na cama. Vem aqui, então, moça, por isso que a cama é o mais importante. Então, toda errada. Tudo na cama que possa fazer acumular ácaro, ela vai ser prejudicial por esse motivo que eu falei. Então, o bichinho de pelúcia aí, tem que não fora. Porque a pelúcia não faça problema, mas é porque é uma forma de você acumular o cocô do ácaro, as fezes do ácaro nele. Uma colcha começa aqui. Uma colcha começa aqui de lã. O travesseiro, às vezes a gente evitar tanta coisa exposta, o ideal é ter pouco, só o travesseiro que a gente dorme também. Se for coberto de lã, mais complicado ainda. Mais complicado ainda, porque os tecidos que não são sintéticos, justamente eles são mais favoráveis ao crescimento do ácaro. Claro. Então, um travesseiro, por exemplo, que é uma delícia de pena de ganso, só que ele é péssimo para o ácaro. Vai atrás. O ideal é ser material sintético. Evite. Exatamente. Tá ótimo. E a outra coisa é em relação ao colchão. Até o colchão? Até o colchão. De que maneira? Então, que o ideal é que o colchão ele seja forrado, porque senão a gente vai ter vai criar um crescimento muito grande de ácaro. O ideal é que ele seja forrado ou com plástico, ou com napa, ou com capas, que são produtos um pouco mais caros, mas a napa serve, o plástico também. Claro. Totalmente impermeabilizados, porque com isso você literalmente mata o ácaro de fome. Tá certo. Porque você... Que é o que a gente quer. Exatamente. Só uma pergunta ainda. Você está falando dessas farpas aqui todas, da lã e tudo. Bicho de estimação na cama é um problema pela mesma razão? Também é um problema pela mesma razão. A maior parte das pessoas acha, poxa, mas eu mexo com cachorro, eu mexo com gato, eu não tenho problema nenhum. É verdade, a alergia ao animal ela não é tão frequente. Em termos de percentual, 10 ou talvez menos pessoas alérgicas têm uma sensibilização para o bicho. Agora, veja bem, o bicho tem pelo e o bicho tem pele. Então, um bicho na cama, ele vai fazer o quê? Mais comida ainda para o ácaro. Essa é que é a questão. Evitar. Vamos lá, que a gente falou em 7 erros. Exatamente. Um só por enquanto. Mas esse é o mais importante. Os livros aqui. Os livros, então, por que a gente estava falando? O ácaro, ele está ali, ele vive onde você tem a pele. Então, por que a gente fala das coisas, dos objetos que estão expostos? Porque uma das coisas que mais dá alergia no ácaro são as fezes dele. Sim. Então, as fezes dele, na hora que você faz a cama, você bateu a cama, levanta, aquilo fica na poeira em suspensão. E a poeira vai depositar onde? Nesses objetos todos que estão expostos. Que você fica muito tempo sem usar. Exatamente. Então fica estacionado ali. E você não tem como ficar limpando isso o tempo todo, até porque quem manipula livro sabe que você não pode ficar passando pano úmido o tempo todo. Claro. Porque seria o ideal. Esses objetos todos, a gente fazia aquela limpeza com pano úmido. Que solução
solução você me daria? Você não ter exposto, ter guardado dentro de armário, dentro de caixa, armário com vidro. Você pode ter quantos dias você quiser, desde que ele não fique exposto, Por favor, acumulando poeira. Muito importante, né? Sobretudo se tem criança em casa, vai aprender e tudo, certeza, maravilhoso. Exatamente. Então, guardar num pequeno recipiente, ou armário com vidro, etc. Pelo menos que seja de fácil acesso, mas que não esteja exposto à poeira. Caterina, a gente falou de coisas que o senhor pôs na cama. Esse tapete seguir um paralelo da tua opinião? É a mesma coisa, porque no final das contas são justamente objetos que vão acumular essa poeira. Essa poeira que vai carrear pedaços do ácaro, que também dão alergia, que está morto, e também as fezes do ácaro. E o ideal é você não ter, até para que você possa fazer uma higiene, uma limpeza da casa, com pano úmido, que é o ideal. Ou pano úmido, vassoura com pano úmido, ou você usar um aspirador. Aí são produtos que você tem que comprar, aspiradores com filtro especial, que chama filtro EPA. Mas para quem tem um problema desse em casa, é um bom investimento. Um bom investimento, não é nada, existe produto nacional que não é nada caro, que são filtros EPA, que a gente chama HEPA, de alta eficiência, etc. É uma sigla em inglês. Mas enfim, se não quiser o aspirador de pó, pano úmido, com a vassoura, com pano úmido, resolve perfeitamente. E quanto mais coisa tiver no chão, pior. Pior. A gente está falando de tecido, se eu olhar para a cortina. Cortina é uma coisa que a gente tem no quarto normalmente. Não dá para evitar. O que eu devo usar? Por que essa aqui está errada? O ideal seriam cortinas que não fossem de tecido. Até se for de tecido, você pode botar na máquina para lavar. Mas a questão é que é muito mais fácil, se estraga, etc. Você ter um material como blackout, por exemplo, que é plastificado, ou próprio plástico mesmo. São materiais mais fáceis de você limpar. Porque a gente não vai mexer na cortina, não é alergia ao tecido da cortina, é seguindo aquela lógica do acúmulo, a não ser crianças, por exemplo, que adoram se esconder atrás da cortina. Claro. Né? Então tem esse mais detalhe. Alguma coisa errada nesse cantinho aqui? O ventilador. O ventilador? O ventilador. Poxa, mas ele não está justamente circulando ar? Ele está circulando ar. Tem a gente está falando ou do Rio de Janeiro, outros locais que sejam importantes você ventilar, mas são dois aspectos importantes. Primeiro, a questão da pá do ventilador que tem que estar limpa. Senão você está espalhando essa mesma poeira depositada. Você tem razão. Para tudo quanto é lugar. É muito comum você ver aqui justamente nesses sulcos aqui, né? Nos orifícios e até nas pás. Quem fica limpando isso o tempo todo? E um outro aspecto, se o cômodo não estiver muito limpo, o que você faz com o ventilador? Você vai movimentar essa poeira que está depositada, colocar ela em suspensão no ar e você está respirando aquilo. Então, para corrigir isso, você recomenda uma limpeza periódica no ventilador e limpeza no cômodo também, para que quando você não liga, você liga o ventilador, você não tenha poeira para tudo quanto é lugar. E aí acho que vale o reforço se for limpar pano úmido, porque você não vai levantar nada. Exatamente. Exato. Vamos lá, estamos nesse cantinho aqui, já vi uma cama, o que mais? Ali. O outro erro ali é a infiltração. Isso aqui é sinal de isso é um mofo, na verdade, né? O mofo é sinal de infiltração. Exatamente. Perigo. É sinal de umidade. Qual o problema da umidade? Problema número 1, o ácaro, que é esse que é o grande vilão do nosso meio, justamente ele gosta de ambiente mais úmido. Sim. Então, isso aqui revela umidade, revela ambiente mais propício para o ácaro. E, em segundo lugar, mofo. O mofo significa fungo, e fungo também dá alergia do mesmo jeito que o ácaro. Menos um pouquinho em termos de frequência, mas também causa alergia. Então, se eu detectar uma mancha assim, eu devo tentar corrigir o mais rápido possível. Com certeza, com certeza. E passar uma tinta, às vezes tem tinta. Tem tinta contra fungo, tem o problema de você investir mesmo. E às vezes é a parede mesmo que é úmida pela construção, não é nenhuma questão de cano, nada disso. Mas tudo isso tem que ser consertado. Estou fazendo a conta aqui, 6 erros até agora. Falta um. Ali, o odorizador de ambiente. Isso aqui daí. Peraí. Caterina, uma peça tão inocente como essa aqui. Tão inocente, cheiroso, todo mundo gosta do ambiente cheiroso, né? Mas eu acho que também vale uma explicação. A gente estava falando do ácaro, estava falando de mofo, que são elementos que causam alergia. O que significa ser alérgico? Você tem uma resposta do seu sistema imunológico a isso. Sim. O que acontece com o alérgico? Ele tem a mucosa, ou seja, o revestimento do nariz, o revestimento do pulmão ou na pele, quando é dermatite, inflamado. O tempo todo inflamado. É mais sensível, então. O que isso significa? Você tem mais sensibilidade. E aí, cheiros. Qualquer cheiro, não interessa se o cheiro é gostoso, se o cheiro é ruim. Produtos químicos e suspensão no ar. E aí, a fumaça de cigarro é o pior poluente dentro de casa. Sem dúvida. Não é só a questão do cheiro. Vão irritar o seu trato respiratório. Então, você já tem muito sintoma. Você vai estar simplesmente desencadeando mais sintoma, deixando um ambiente não tão bom para você viver, né? Que a casa da gente, a gente quer ficar bem dentro de casa. Super. A Caterina, já tem uma pessoa assistindo a gente de casa, a Bruna Lira, de São
São Paulo. E ela tem muito livro, tem revista também. Ela encapa com plástico. Ajuda? Ela está perguntando se é melhor se encapar com plástico. Não, ajuda sim, porque a questão é você ter uma limpeza e encapar depois de estar limpo, né? No plástico você conserva ali. Né? Exatamente. Então, não é ruim. Se for para ter... É uma alternativa, não está exposto. Muito bacana. Ótimo. Agora, a gente deu essa passada geral aqui, tinha tanta coisa nesse quarto que é melhor até recapitular com você. Vamos voltar naquela imagem lá no início. Olha lá, quais são os erros ali? Me ajuda aqui, Catarina. Então, primeiro a cama, a questão dos animais, o bicho de pelúcia, a capa no colchão, no travesseiro também, evitar a lã, botar uma coberta que seja de material sintético. O livro. Os livros na prateleira, a cortina, o tapete, eu inverti a ordem, né? Primeiro a gente falou o tapete, a cortina, tá tudo ali, o ventilador, a infiltração o mofo e o cheirinho ali do lado na mesa de cabeceira. Tá ótimo. Super obrigado pelas essas dicas maravilhosas que as pessoas que têm um problema desse em casa possam prestar atenção agora e corrigir esses erros. Exatamente. Super obrigado. Bem-vindo aqui no É de Casa. Obrigada.